Lucas 17 e o versículo de número 32. 17, 32. Daqui a pouquinho eu te dou um sinal e tu continua me ajudando aí. Lucas 17, 32, todos acharam? Vai ser projetado ali também. Diz assim, a minha versão aqui é a NVT, e diz assim: lembre-se do que aconteceu com a esposa de Ló. Mas eu gosto daquela versão onde eu li a Bíblia pela primeira vez, que diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Eu queria entrar contigo no contexto do que está sendo dito aqui. São palavras de Jesus, foi Jesus quem disse isso. Nós cremos na volta de Jesus, e Jesus aqui estava falando sobre como seria a sua volta. Um pouco mais de retorno para mim, por favor, aqui. Como seria a sua volta? E aqui nesse texto, assim como nos demais evangelhos, não fica muito claro como seria a questão do arrebatamento da igreja. Agora ficou bom. A questão do arrebatamento da igreja com a vinda em glória de Jesus. O arrebatamento da igreja, nós cremos como pré-tribulacionistas, ou seja, arrebatamento pré-tribulação. Jesus levará a igreja antes da grande tribulação. Existem outras interpretações, mas eu acredito piamente que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E então Jesus, ele arrebata a igreja antes da grande tribulação. E depois de 7 anos ele volta com a igreja, que é a vinda em glória. A vinda de Jesus para arrebatar a igreja será até as nuvens, ele não virá até a terra. E depois dos 7 anos ele vem com a igreja para vencer o anticristo e implantar o reino milenar na terra. Então é disso que Jesus está falando aqui nesse capítulo. E ele chega nesse versículo e ele adverte as pessoas que estão ouvindo ele. Ele diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Onde é que está a história da mulher de Ló? Quem é esse homem chamado Ló? Está lá no Gênesis, no capítulo 19, e essa semana vai acontecer na novela do Gênesis lá, a saída deles de Sodoma e Gomorra, onde ela vai virar uma estátua de sal. Quem não está acompanhando a novela, eu indico para você, acompanhe, a novela é muito boa. Então, eu quero, nessa advertência de Jesus, pensar com você um pouquinho sobre 3 pontos que nós vamos ver agora aqui rapidamente. Lembre-se de que ela pereceu. Esse é o primeiro ponto. Segundo, lembre-se de que ela foi avisada. E terceiro, lembre-se de que ela olhou para trás. Pode voltar no primeiro slide. Tudo começou quando Deus chamou Abraão para sair da sua terra natal. Você conhece a história, Deus chamou Abraão, Gênesis capítulo 12. Se você não conhece, leia a Bíblia, leia mais, que você vai conhecer. Gênesis capítulo 12, Deus chamou Abraão para que, a partir de Abraão, ele pudesse formar, então, uma grande nação. E ele disse para Abraão que todas as nações da terra seriam abençoadas por causa de Abraão, da decisão de Abraão de crer em Deus e seguir a Deus. E nós somos abençoados porque Jesus veio de Abraão, amém? Jesus veio de Abraão, Isaac, Jacó, os 12 patriarcas que formaram as 12 tribos de Israel. Jesus é um israelita, ele é um judeu, ele é um hebreu, ele não é um romano, ele é um judeu. Então, Abraão, ele levou consigo o seu sobrinho Ló e a família família de Ló. A ordem era sair do meio da sua parentela. Ele levou o sobrinho, levou um parente. Abraão e Ló, eles se separam. Com o passar do tempo, eles se separam. No capítulo 13 do Gênesis, eles se separam. E na novela a gente está vendo, né, pegaram a mulher de Ló e acertaram, né? Pensa na mulher complicada, incrédula, tribulosa, né, como diria o pastor Moacir, tribulosa. Pensa na pessoa tribulosa. A gente usa muito essa expressão na Assembleia de Deus, que pessoa tribulosa, né? Você chega perto dela, chega a ficar tribulado de tão tribulosa que ela é. E Ló e a sua família, eles acabaram habitando em Sodoma e Gomorra. Tem toda a história, todo o contexto, eu não vou ter tempo de entrar aqui com você, mas eles acabam habitando em Sodoma e Gomorra, que era a sala do inferno, mais ou menos assim.
Algum tempo depois, Deus avisa a Abraão que ele iria destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão tem aquela conversa com Deus, e foi maravilhosa a novela também, que quem apareceu foi Jesus. E no Antigo Testamento, toda aparição de Deus, na verdade, é uma aparição de Jesus Cristo. Toda teofania é uma cristofania. Teofania é manifestação de Deus, é visível, tá? Tel, Deus, fania, revelação. Então, todas as vezes que alguém viu Deus no Antigo Testamento, na verdade, viu Jesus antes da encarnação, antes dele se tornar carne. Encarnação. Sabe que eu nunca parei para prestar atenção nessa palavra? Encarnação, carne, encarnado, se tornou carne. Jesus, ele encarnou, ele se tornou carne, ele se tornou um ser humano. Então, Jesus aqui aparece para Abraão antes da encarnação, antes de se tornar carne, e vir no ventre de Maria e se tornar um ser humano. Então, Abraão, ele vai orar agora, ele vai interceder por Ló, e ele vai fazer aquelas perguntas: se tiver tantos justos, o senhor vai destruir? Não, não destruo. Se tiver tantos, não destruo, até chegar 10, eu também não destruo. E Abraão sabia que não tinha tudo isso de gente justa dentro de Sodoma e Gomorra. Até mesmo Ló, né, se você olhar para a vida de Ló, você vai perceber que foi só pela fé, né? Porque não tem outra forma de sermos salvos, né? Só pela fé. Porque se for olhar para a nossa completa justiça, não existe. Não existe justiça nossa para agradar a Deus. A justiça que há em nós é a justiça de Cristo. Então, se Deus fosse olhar realmente para quem é justo naquele lugar, é alguém que tivesse fé de verdade. E eu só vejo fé ali na vida de Ló. Mesmo assim, eu vejo nele um crente banana, né? Porque ele tinha fé, mas ele não tinha liderança na sua casa. Ele não liderava a sua casa, ele não governava a sua casa. Interessante que a Bíblia, quando ela vai descrever as qualidades do bispo, do pastor, ele vai dizer assim, ó, lá em 2 Timóteo capítulo 3, ou 1 Timóteo agora falhou, mas é capítulo 3, que ele deve governar bem a sua casa e cuidar da igreja. O pastor não governa a igreja, ele governa a sua casa. Amém? E ele cuida da igreja. Só que tem bispo que faz diferente, ele governa a igreja e cuida da casa, de qualquer forma. Você entende? Se eu não governar bem a minha casa, o cuidado que eu tenho com a igreja vai ser relaxado. Então eu preciso governar bem a minha casa, ter os meus filhos em sujeição, ser marido de uma só mulher, ser hospitaleiro, não ser neófito, ou seja, novo convertido, não ser levado ao vinho, não ser levado ao dinheiro e assim por diante, tá? Então, a gente vê aqui que Ló não tinha essas características, ele não governava bem a sua casa, porque todo homem precisa, sendo bispo ou não, governar bem a sua casa, né? Por favor, gauchada aí, né? Os homens têm que governar bem a sua casa. Governar não é mandar, tá bom? Governar, às vezes, é lavar louça, é limpar a casa, é fazer o almoço, amém? Ouviu? Glória a Deus aí, amém? Aleluia! As irmãs ficaram avivadas agora, glória a Deus. Governar não quer dizer mandar. Governar quer dizer servir, dar o exemplo, amém? Isso é governar, é dar o exemplo, é governar pelo exemplo, é liderar pelo exemplo, e assim por diante. Os anjos, eles vão então, Deus ali, Jesus fica conversando com Abraão, e os dois anjos vão até Sodoma e Gomorra, no capítulo 19, e os anjos, eles têm que tirar Ló e a família de Ló de lá, porque até Ló, ele estava cocheando, né? Vou, não vou, minha vida está aqui, minha casa está aqui, tudo que eu tenho está aqui. E interessante que a ordem que os anjos, eles vão dar para a família de Ló é a seguinte: não pare de correr. Está vendo aqui, ó, esse trieiro aqui? Vai embora. Vai vir fogo e Deus vai destruir a cidade. Corra, não pare em toda a campina. Não olhe para trás. Continue. Amém? Continue. Essa era a ordem. E Jesus, lá no texto que nós lemos, Lucas, Jesus ele vai usar o exemplo do que aconteceu com Ló, a sua família e a mulher de Ló. Ele vai usar esse exemplo para chamar a atenção dos discípulos para a brevidade da sua volta. E para nós ainda mais breve ainda. Devemos estar atentos, porque o arrebatamento da igreja vai acontecer. E Jesus está chamando a atenção dos discípulos: lembre-se da mulher de Ló. Não olhe para trás, não pare em toda a campina. Jesus, ele nos deu uma missão e um chamado, e o nosso alvo é Cristo. Eu não posso me distrair com as coisas dessa vida. Eu tenho que seguir, e eu tenho que ir rápido, e eu não devo olhar para trás.
As cidades foram pegas de surpresa, as duas cidades, as vilas que tinham em volta, foram pegas de surpresa pela destruição repentina. Algo trágico acontece na família de Ló, porque quando eles estão fugindo e Deus vai destruir a cidade, a mulher de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal. Agora você imagina, eles estão fugindo, correndo, e de repente eles percebem que ela ficou para trás. As filhas percebem, o esposo percebe, e eles não podem olhar, porque se eles olhar, eles ficam também. Entendeu? Muitas vezes, tem pessoas que caminham com a gente que estão olhando e ficando, e nós somos tentados a olhar também. Não devemos. Nossos olhos precisam estar em Cristo. Amém? Nós não devemos olhar para trás, devemos olhar para Cristo. Jesus nos adverte hoje: lembrai-vos da mulher de Ló. Aí nós entramos no primeiro ponto, que vai aparecer para você aí. Lembre-se que ela pereceu. Essa é a primeira coisa que nós devemos nos lembrar. A mulher de Ló pereceu, ela morreu, ela virou uma estátua de sal, ela perdeu a sua salvação, se é que ela teve alguma vez, se é que ela creu alguma vez, ela perdeu a oportunidade de continuar a sua caminhada, continuar a sua vida, e talvez um dia experimentar a verdadeira felicidade longe de Sodoma e Gomorra. Lembre-se da mulher de Ló. Lembre-se do quê? Lembre-se que ela pereceu, mesmo sendo esposa de um homem justo, ela pereceu. Mesmo sendo parente de Abraão, ela pereceu. Mesmo vendo o que Deus estava fazendo na vida de Abraão, quando ela vivia nas tendas de Abraão, mesmo vendo tudo o que Deus fez, ela pereceu. Ninguém vai ser salvo na carona da fé do outro. Amém? Você precisa crer individualmente. A salvação é uma experiência individual de cada um. A Bíblia vai dizer em 2 Pedro capítulo 2, acha aí comunicação por favor, 2 Pedro capítulo 2, versículos 7 e 8, vai dizer que Ló era justo. 2 Pedro 2, 7 e 8. Ele era justo, ele temia Deus, esse era justo, não quer dizer que ele era uma pessoa perfeita, quer dizer que ele tinha fé. Olha só, em contrapartida, resgatou Ló, tirando-o de Sodoma, por ser ele um homem justo, afligido com a vergonha e a imoralidade dos perversos ao seu redor. Então o texto diz que ele cria, ele era justo porque ele cria, mas a sua justiça não salvou a sua mulher. Homem, você não salvará a sua esposa. Esposa, você não salvará o seu marido. Pais, vocês não salvarão os seus filhos, apesar de poderem influenciar a vida deles. Você não vai salvar o seu vizinho, você não vai salvar o seu patrão. A salvação é uma experiência individual de cada um. Você pode influenciar, você pode falar de Jesus, você pode discipular, mas a experiência de salvação, ela é individual. Amém? Estar no meio da igreja não faz de você igreja. Estar no meio dos crentes não faz de você crente. Alguém perguntou esses dias, né, pastor, nós somos crentes? Aí, é porque tem gente que acha que os batistas não são crentes, né? São batistas. Eu vou dizer uma coisa para você, uma novidade, os batistas são crentes também. Amém? Porque associam muito ser crente àqueles dogmas religiosos, de roupa, de pode e não pode e tal. Então, esses são crentes. Não, nós também somos crentes. Amém? Também somos crentes. Mas estar no meio dos crentes não faz de você crente. O que faz de você crente é se você crê em Jesus. É isso que faz de você crente. Eu li uma história bem legal hoje, de um gatinho que passou na frente da igreja. Ele viu a porta aberta. O que ele fez? Ele entrou. E ele arrumou um cantinho. E o culto começou.
E as pessoas chegaram, que gatinho bonitinho, começaram a fazer carinho no gato. Ele, imagina, gato, você faz carinho, o que vai acontecer? Ele não vai mais embora. Aí ele ficou. E as pessoas se acostumaram com ele, sabia o lugar dele sempre e tal. E um dia o pastor estava pregando, e ele viu o gatinho ali, já fazia muito tempo que o gatinho estava no cantinho dele, morava dentro da igreja. E o pastor usou o gatinho como ilustração. Ele disse assim, você está vendo aquele animal ali? Ele chegou na igreja, ele foi bem recebido, ele foi abraçado, ele foi afagado, né? Quem olha para ele assim, diz que ele é um crente como qualquer outro que está aqui, mas ele vem na igreja sim, ele dá o dízimo sim, ele ora sim, ele faz um monte de coisas que os crentes fazem, mas ele ainda é um gatinho, ele não é crente, ele se acostumou, ele foi bem recebido, ele foi amado, ele gostou do lugar, mas ele ainda é um gato. Ele não é uma pessoa, ele não é crente. Tem muitas pessoas que chegam e são abraçadas, amadas e recebidas. Eu não saio mais daqui, por quê? Porque é um lugar muito bom, maravilhoso. Olha a música que cantaram, que coisa linda, né? A gente não vê tanta qualidade assim há muito tempo no louvor, na música. Eu quero ficar por aqui. É isso que te chama a atenção, é isso que te atrai, é por isso que você está aqui. Ou você realmente creu em Jesus de todo o coração? Ou você realmente se entregou a Jesus? A salvação é algo individual e pessoal. Romanos 10:9 vai dizer que nós devemos confessar com a nossa boca, crer com o nosso coração, confessar com os nossos lábios. A mulher de Ló nos faz lembrar da necessidade de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Você tem um relacionamento pessoal com Jesus? Você ora? Você lê a Bíblia? Você tem desejo de conhecer a palavra de Deus? Você tem fome pela palavra de Deus? Você tem fome de estar na presença de Jesus? Você ama Jesus? Você daria a sua vida por Jesus? Lembrai-vos da mulher de Ló. Ela tinha um marido cristão, vamos dizer assim, né? Ela tinha um marido crente. Ela tinha um marido que tinha fé em Deus, apesar de ser frouxo. Mas ele tinha fé. E ela não conheceu a Deus, ela não se entregou a Deus, ela não se rendeu a Deus, ela olhou para trás, ela amou Sodoma e Gomorra, ela desejava Sodoma e Gomorra, e por isso ela pereceu. Quantos irão perecer? Porque amam o Egito, amam este mundo, amam os prazeres que esse mundo pode oferecer. Jesus está dizendo, lembre-se da mulher de Ló. Lembre-se que ela pereceu. E segundo, lembre-se que ela, vai aparecer para você aqui, lembre-se que ela foi avisada. Deus não faz nada sem avisar. Está tudo na Bíblia, o que vai acontecer, a vinda de Jesus, o arrebatamento vai acontecer, a grande tribulação vai acontecer, Deus está avisando o mundo, a pandemia está aí, a guerra em Israel, o mundo está um caos, Deus está gritando e dizendo, breve o meu filho virá, lembrai-vos da mulher de Ló, lembrai-vos da mulher de Ló, ela foi avisada, ela pereceu, mas ela pereceu avisada. Ela morreu, mas ela morreu avisada. Deus deu a Ló e sua família todas as oportunidades de sair de Sodoma e Gomorra. Os anjos tiveram que puxá-los pela mão, porque até mesmo Ló estava cocheando entre dois pensamentos. Eles ainda permaneciam na cidade. Capítulo 19 do Gênesis, projeta para nós aí, capítulo 19, versículo 16 do Gênesis. Olha só que coisa interessante, os anjos tiveram que puxá-los pelo braço, porque o coração deles estava em Sodoma e Gomorra, mesmo de Ló sendo crente, mesmo de Ló tendo fé. Olha só que interessante, visto que Ló ainda hesitava, os anjos tomaram pela mão também a mulher, as duas filhas, e correram com eles daquele lugar. Os anjos tiveram que puxá-los dali. Ela não creu, então olhou para trás, para ver o que realmente aconteceria. Ela foi avisada. Pode vir direto aqui, Alexandre, me ajudar. Ela foi avisada, mas ela olhou para trás.
ninguém poderá dar desculpa a Deus naquele grande dia, porque todos foram avisados, mesmo aqueles que nunca leram a Bíblia, sabem que Deus existe. Existe um Deus que vai julgar este mundo, existe um Deus que criou o inferno para Satanás e os demônios, existe um Deus que criou o inferno para Satanás e os demônios, e para todos aqueles que não crerem em Jesus, todos aqueles que renunciarem à fé em Jesus, todos aqueles que não abrirem a sua vida para uma experiência com Jesus, todos esses incrédulos passarão a eternidade afastados de Deus, no lago de fogo e enxofre. Pastor, mas isso é duro. Vá falar com Deus, meu filho. Deus criou o inferno para todos os que não creem. Mas pastor, tem muita gente boa que só não tem fé. O inferno está cheio de gente melhor do que nós, que morreram sem fé, que morreram sem crer em Jesus. Alguém me disse assim: pastor, tem gente salva que nunca frequentou uma igreja. Eu disse: concordo com você, concordo, desde que essa pessoa creia unicamente, exclusivamente em Jesus, em ninguém mais. Ah, pastor, mas ela não pode crer, não tem como, não tem negócio. Ou você se rende a Jesus, ou não tem salvação. Não há como crer 99% em Jesus e 1% em qualquer outra coisa. É só Jesus. Amém? É só Jesus. Ou você crê em Jesus ou não tem negócio. Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembre-se que ela olhou para trás. É o terceiro ponto. Lembre-se que ela olhou para trás. Não olhe para trás. Quando eu digo para você não olhe para trás, eu não estou dizendo que você não deve aprender com o passado, que você não deve olhar e aprender com as suas experiências. Não é disso que eu estou falando, você está me entendendo. Eu digo, não olhe para trás com desejo, não olhe para trás com saudade. Eu acho interessante quando aquelas pessoas que pedem a oportunidade para contar o testemunho, elas vão contar o testemunho: antes de eu conhecer Jesus, só falta falar assim: como a vida era boa antes de conhecer Jesus. As coisas que eu fazia, chega a suspirar, né? Vá, queridão, vá, queridona, você está fazendo o que aqui? Seu coração está lá, volta. Você está perdendo tempo, você vai passar a vida dentro da igreja, vai morrer, vai para o inferno, porque você está aqui só porque você gosta do ambiente, mas seu coração está em Sodoma, seu coração está em Gomorra, seu coração está no Egito. Então é melhor você aproveitar esse mundo, porque no inferno não tem o que aproveitar. Mas enfia o pé na jaca com gosto mesmo, mas curte, porque você vai ter só 70, 80 anos de vida se chegar lá. Porque depois que você morrer, não tem como curtir no inferno. Não perde tempo aqui só sendo religioso, sem ter fé em Jesus de verdade. Vá fazer o que você está com vontade de fazer. Aproveita enquanto você está aqui. Agora, se você realmente quer Jesus, e você entende que você precisa de uma conversão verdadeira, hoje é a noite. Esse é o momento. Não olhe para trás. Lembre-se da mulher de Ló. Ela olhou para trás. Ela queria ser salva, mas não do jeito que Deus planejou. Eu quero ser salvo, mas do meu jeito. Como é que é seu jeito? Como é que se é salvo do seu jeito? Você tem um plano melhor do que o plano de Deus? Como é que se é salvo do seu jeito? Como é que se chega no céu do seu jeito? O corpo dela estava fora da cidade, mas o coração dela estava em Sodoma. O coração dela estava em Gomorra. Tirar o povo do Egito não foi difícil para Deus, quando Deus tirou o povo do Egito, lembra? Lá na frente, depois aqui de Abraão, lá na frente Moisés. Difícil é tirar o Egito do coração da gente. Tirar o Egito do coração do povo. É isso que é complicado. Eu não estou dizendo para você que nós não somos tentados. Claro que somos tentados. Tem hora que pensamentos vêm na sua mente, né? Coisas do passado. Você viveu aquilo, está no seu inconsciente, está no seu coração, está com você. Você vai carregar isso para a vida toda. Mas quando vem aqueles pensamentos, quando vem aqueles desejos, dobre os seus joelhos na presença de Jesus. Não tem paz em outro lugar, não tem alegria em outro lugar.
Somente a água que Jesus oferece pode saciar a minha sede. A água do poço seca. Eu tenho que voltar aqui todo dia. Agora Jesus oferece uma água que sacia a sede para toda a eternidade. Esse prazer que eu só sinto servindo a Cristo. Que os vícios, que o mundo, que as baladas não conseguiram me oferecer. Porque era tudo momentâneo, passageiro. Mas quando eu experimentei Jesus, aleluia. Quando eu experimentei Jesus, os pensamentos vêm, os desejos vêm, mas resista, não olhe para trás. Amém? Seja forte, não olhe para trás. Essa mulher, ela quase foi salva, mas quase não é suficiente. Ela estava com o pé no céu. Um dia, o rei Agripa disse para Paulo assim: você quase me persuadiu a ser um cristão. Paulo estava testificando para um rei, o rei Agripa. Estava contando o seu testemunho para ele. Ele disse assim: rei Agripa, você sabe do que eu estou falando, você conhece os judeus, você conhece a lei, você conhece o Antigo Testamento. Aí Agripa disse assim: você quase conseguiu me convencer, você quase me persuadiu, mas quase não é suficiente. Deus só destruiu a cidade depois que tirou Ló de lá. Amém? Assim como a igreja tem que ser retirada daqui, antes do juízo vir sobre essa terra na grande tribulação. A igreja deverá ser tirada da terra antes do juízo de Deus. Noé entrou na arca antes do dilúvio. A igreja precisa entrar no céu antes da grande tribulação. Amém? E terminando, que as palavras de Jesus ressoem em seu coração. Lembrai-vos da mulher de Ló. Que essas palavras possam bater firme no seu coração. Precisamos tomar uma decisão e sair de cima do muro. Não demore. Creia no Messias hoje. Você que me assiste aí da sua casa, creia no Messias hoje. Entregue a sua vida ao Messias hoje, a Jesus, ao nosso Salvador. Creia, se renda a Ele de todo o coração. Não existe quase salvo, ou você é, ou você não é. Fique em pé, por favor, e a banda vem para cá. Escute essa história que eu vou te contar. As luzes, por favor. Olha só, presta atenção. Um sábio estava atravessando um espaço de água, um rio, num barquinho, e o canoeiro, o remador, um homem muito simples, estava com ele, então, ele conduzindo, remando. E aquele sábio, muito sábio, ele disse assim, para aquele homem muito simples, o barqueiro, o remador, ele perguntou para ele: você entende de botânica? O barqueiro disse assim: eu nem sei o que é isso. Botânica, estudo das plantas. E ele, E o sábio disse assim: você perdeu boa parte da sua vida, você não entende de botânica. Ele continuou: você sabe o que é astronomia? Você entende de astronomia? Aquele homem muito simples, matuto. O quê? Astronomia. Ele disse: nem sei o que é isso, é estudo dos astros. Não sei. O sábio disse: você perdeu boa parte da sua vida. E ele continuou dizendo: você entende de química, você entende de teologia, você entende de... E o refrão era o mesmo, ele dizia assim: você perdeu boa parte da sua vida, porque você não conhece essas coisas, você perdeu boa parte da sua vida. De repente o barco bateu numa pedra, e rachou, e começou a afundar. O barqueiro olhou para aquele sábio e perguntou assim: você sabe nadar? O sábio disse: não. O barqueiro disse: você perdeu toda a sua vida. Imagine só, no dia do arrebatamento da igreja, você perceber que a igreja desapareceu e você está aqui. Ou se Jesus vir individualmente para você, você morrer antes do arrebatamento, e você acordar e você não está no céu, você está num lugar bem diferente.
e você perceber que você perdeu toda a sua vida, toda a eternidade, porque vida é eternidade. Aqui, queridão, queridona, é só a introdução da vida. Aqui é só o início, 70, 80 anos. Os heróis chegam aos 90, 95, 100. A minha vozinha está com 93. Está viva ainda. Ela não se lembra de ninguém mais. Quando eu chego lá, ela olha para mim assim, e ela me chama de barbudo. Ela não sabe quem eu sou. Eu me lembro dela forte, gorda, forte. A gente chamava ela de Deda, apelido da nossa vozinha. E ela me chamava de Jô. Eu dormia com ela e eu tinha mania de colocar a mão embaixo da barriga dela para esquentar a mão. E ela brigava comigo, né? Porque imagina ficar cutucando ali, né? E a Rebeca faz a mesma coisa com a gente hoje. Você vê como é que é? Coisa influencia, né? E a Rebeca fica... E hoje eu vejo a minha vozinha, ela tá pele e osso. Eu me lembro dela forte. A vida é muito rápida, rápida, rápida.